Bom dia. Eu venho dar uma contribuição ao que eu penso deveria constar numa reorganização da lei do direito autoral. Em relação ao audiovisual, tá? O direito autoral, um dos problemas dele é que uma lei só, uma lei assim, focada na literatura, não abrange a totalidade das questões do audiovisual, por exemplo. Então, em audiovisual, tá? Vamos falar de audiovisual. O audiovisual, como a palavra diz, é um audiovisual. Ele não é literatura, não, é um audiovisual. Ele tem imagem, que dá ilusão de movimento, e som. Pois bem, isso é registrado num texto. É a primeira coisa que você, quando vai produzir um audiovisual, é registrar num texto. Chama roteiro, daí que o roteiro. Então, o roteiro é o documento onde o audiovisual está contido. Ele não é o audiovisual. Ele, de uma certa maneira, é uma obra de literatura autônoma, mas ele guarda, na minha opinião, ele é um mero esboço. Esboço não é a palavra, ele é um depositário do futuro audiovisual, que só estará pronto quando estiver terminado. Pois bem, isso pertence ao autor. Um autor, dois autores, três autores, mas pertence à pessoa que é o autor, ou os autores. Eu acho que isso deveria funcionar assim. O autor, proprietário da sua ideia, faz ele um investimento mesmo econômico. Ele escreve o roteiro, então ele tem o roteiro escrito. Uma vez com o roteiro escrito, ó a gatinha, ele e o comerciante, que às vezes é um comerciante que é também investidor, se encontram e fazem uma coisa parecida com um contrato de promessa de compra e venda, digamos assim. Depois que isso é acertado, essa promessa de compra e venda, o investidor, o comerciante, faz então ele um investimento econômico, para que seja feita uma análise artística do roteiro, artística e técnica, onde então são contratados profissionais, fotógrafo, figurinista, diretores de arte, eventualmente até o elenco mais dominante, para que seja feito uma aproximação do que aquele audiovisual virá a ser quando estiver finalmente pronto. Existem técnicas de chegar numa aproximação bastante boa, pode-se fazer um storyboard detalhado, a direção de arte pode desenhar os cenários, os figurinos, tudo isso o fotógrafo fazer exemplos, produzir exemplos, pode ser feita uma pesquisa já ou de cenários ou de locações, enfim, é possível, os atores podem gravar uma leitura do texto, você então conhece uma primeira impressão que os atores vão dar dos personagens, é possível fazer um rascunho. Se esse rascunho agradar tanto ao criador quanto ao possível investidor, que é também o comerciante, faz-se então um contrato para a realização daquilo. E um contrato que envolve uma cessão, né, dos direitos patrimoniais do autor. O autor tem dois direitos, chamados assim, um patrimonial, que é o valor econômico do que ele cria, e o outro moral, que é, digamos, a própria coisa em si. O moral, ele não pode vender para ninguém. O patrimonial, ele pode ceder totalmente, compartilhar, enfim. Então, faria-se esse acordo. Na minha opinião, o direito patrimonial deveria ficar sempre uma parte dele na posse dos autores, 10%, 20%. Por quê? Esta é uma remuneração vinculada ao resultado econômico que se vai obter, que remunera o direito moral, né? O direito moral, ele fica permanentemente remunerado, na minha opinião. Deveria ser assim. Esse é um modo de evitar que um produtor ou um comerciante, o investidor, tenha ambições de controlar a criação, porque ele não tem esse direito moral de controlar a criação, entende? Agora, ele também tem o direito de saber onde ele está botando o dinheiro dele. Então, se ele compra não apenas o roteiro, que é uma mera possibilidade literária que está ali contido, tem muitos caminhos que podem ser tomados a partir de um roteiro, por mais detalhado que ele seja, mas ele produz isso que eu estou chamando desse rascunho, ele então saberá muito, muito próximo o que ele está comprando. E não poderá alegar que o artista realizou não é aquilo que estava previamente combinado, né? E o artista teria, então, plena liberdade para realizar aquilo
que foi combinado, que primeiramente esteve guardado no roteiro e que depois esteve expresso nesse trabalho prévio de organização desse rascunho. Na minha opinião, assim, você preservaria a autonomia autoral dos criadores e você preservaria alguma segurança para o investidor. Todo negócio tem uma margem, claro, de imponderável. A criação tem uma instabilidade. Isso é inevitável, assim como o negócio também tem. Depois você vai vender aquilo e você pode vender de um jeito, vender de outro, aquilo pode dar certo, pode dar errado e tal. Então, não dá para ter um negócio 100% seguro, mas me parece que assim a lei garantiria liberdade para o criador e alguma segurança para o comerciante e o investidor. Bastante criterioso. Deixo aqui essa minha sugestão para uma discussão da lei do audiovisual. E venho aqui com essa angústia porque eu fui vítima de uma apropriação indevida da autoria. Eu e Graziela Moreto, de um programa que já falei disso, vou falar disso eternamente, chamado Área de Serviço, que por não ter sido organizado desse modo, a lei possibilita que as pessoas nessas funções, tanto dentro das empresas, quanto as pessoas que se alçam a lideranças através da direção, roubem a autoria, entende? E é indescritível o sofrimento de ter a tua autoria roubada de você. Até porque quando te roubam uma autoria, roubam ao teu público o produto que você ofereceria. E no caso do Área de Serviço, Graziela e eu, aquilo era e é, e eu não quero mais que exista, porque a realização destruiu a essência do que deveria ter sido. Aquilo era a resposta minha e dela ao fascismo brasileiro. A resposta artística. Era uma obra de sobrevivência física contra a agressão do fascismo brasileiro. Então, o ódio que eu sinto por terem me calado através dessa péssima lei do direito autoral que temos é indescritível, é um ódio sagrado, é um ódio que eu espero nunca deixar de sentir, porque é ele que me mantém aberto e determinado a me manter artisticamente vivo no país que eu nasci e que é um país que precisa de conserto, que precisa ser inventado, precisa ser organizado, né? Então é isso. Fica aqui essa minha sugestão, faço ela ao público de uma maneira geral, embora o assunto seja um assunto específico da classe artística e de outras categorias, como cientistas e tudo mais, professores. Todo mundo tem direito autoral. Todo mundo. Todo mundo cria a sua vida. E isso tem uma relação com os outros. Enfim, direito autoral é alguma coisa muito próxima da liberdade. Pensar o direito autoral específico dos artistas pode ser uma boa provocação para pensar o direito autoral de toda a sociedade. Por isso eu falo ao público, não falo apenas para os meus colegas, porque também não conheço o fórum que eu e meus colegas teríamos para conversar. Além de eu ser uma pessoa muito solitária nessas preocupações, ou pelo menos do modo como eu vejo essas preocupações. Mas isso não é a questão. A questão é ver se essa coisa avança, ver se esse assunto ganha a pauta política, porque é importante.